Olá, seja bem-vindo. Este é o Momento Saúde. Hoje nós vamos conversar com o hematologista e pediatra Luciano Fusato sobre parasitoses, popularmente conhecidas também como verminoses. Olá, doutor, muito obrigada por ter recebido a nossa equipe aqui. Olá, muito obrigado pelo convite. Obrigada, doutor. Nós queremos já começar sabendo o que o que são as parasitoses, as verminoses. As parasitoses, elas são doenças causadas, geralmente por seres vivos que vão infestar, vão colonizar o corpo humano. E ela pode ter várias formas de entrar em contato com o nosso corpo. Principalmente por água não tratada e também, às vezes, até por penetração mesmo, por feridas que a gente pode ter de andar descalço, ou de larvas que elas penetram pela pele, até a pele íntegra. Então são seres que vão invadir a nossa pele e vão se multiplicar e usar o nosso corpo para proliferar e para se propagar. E pode matar? Em casos mais graves ela pode até matar, dependendo do estado nutricional da pessoa, se ela for uma pessoa desnutrida, ou uma criança muito pequena, ela geralmente pode ter um desfecho fatal. São muitos tipos diferentes, então? Ah, sim, tem vários tipos, mais de uma dezena de tipos diferentes. Alguns muito famosos, assim, já até usados exemplos em literatura, como o amarelão, que teve do Jeca Tatu, que isso a gente vai conversar um pouquinho. E alguns que causam assim diarreias também muito crônicas. Então, assim, a única coisa que chama muita atenção nessas parasitoses é que, para a gente pensar bem, pelo menos é estimado que metade da população mundial, cerca de 2, 3 bilhões de pessoas, tem parasitose. Mas nem todos vão ter sintomas. Existem muitos portadores que estão infectados. Hoje, na cidade de Campinas, seguramente, pelo menos 1/3 das pessoas tem algum tipo de verme, algum tipo de parasita dentro do corpo. E muitas das vezes ela só está na situação de propagar, de contaminar as outras pessoas, mas ela não manifesta a doença necessariamente. Então é muito importante a gente ter em mente, fazer exames periódicos, consultar o médico, que se tiver algum caso tem que ser sempre investigado o meio dessa pessoa, onde que ela vive. O senhor falou que muitas pessoas têm vermes dentro de si e só para contaminar outras pessoas. Como isso se dá? Através das fezes só? Principalmente, as principais verminoses humanas, a gente pode citar alguns protozoários, que é a giardia e a ameba, são os principais causadores. E isto se dá sempre por má higiene, às vezes num preparo de um alimento. Isso pode ser dentro de casa ou fora. Hoje em dia é muito comum a gente ter uma alimentação de rua. Todo mundo gosta, às vezes vai num shopping, come fora, numa rua, nesses food trucks agora que está na moda. E eventualmente a gente não sabe como que se dá o armazenamento da água, a higiene dos talheres, das vasilhas utilizadas, a conservação do alimento. E isso associado às vezes a um mau hábito, uma má educação da pessoa em higienizar as mãos, em ter o uso de EPI, de luvas, EPIs que são os equipamentos de proteção, e isso vai trazer consequência de poder levar para várias pessoas, através do alimento, a doença. Então a transmissão de um ser humano para o outro seria através de fezes e beijo, relação sexual. Algumas delas pode ter contato sexual, mas não é a forma mais usual. O normal, o habitual é água e alimentos contaminados. Sim.
O senhor disse também que não é só através de água, né? Bicho de pé, ele seria um verme? É considerado um verme, um parasita? Não, o bicho de pé, o tradicional pode acontecer, ele é um parasita, mas assim, ele pode vir contato dos animais também, né? Principalmente animais domésticos, o que a gente chama, por exemplo, de larva migrans. Ela é uma larva que pode, por isso que a gente proíbe às vezes de cachorro, gato, que não esteja saudável de frequentar uma praia, pode ir lá fazer xixi, pode fazer cocô, ou numa escola, numa caixa de areia onde tem crianças, né? Numa creche, isso é muito comum. E a criança está lá brincando, manipulando areia, pisando, e no local começa a ter a gente vê o verme, que ele faz até um trajeto, né, que a gente chama de bicho geográfico. Verdade. É um parasita. E então a gente tem que sempre ter atenção a isso, a limpeza dessas caixas, ao cuidado dos animais. Então pode ter outras formas de contágio que não são só a alimentação, mas não são as mais frequentes. As mais frequentes são as parasitoses intestinais, que são as mais sérias a nível de saúde pública. O senhor falou em caixa de areia, então essas caixas de areia das praças públicas é um ninho, né? Com certeza, porque elas são frequentadas principalmente à noite, mesmo que a pessoa fale, eu nunca vi. Mas assim, em períodos noturnos, tudo são usados, né, para dormir, né? O gato vai lá, faz xixi, faz as necessidades dele, e isso não tem controle. Então elas têm que ser renovadas, mexidas, isso com uma frequência grande. E as mães, né, e babás de olho ali nas crianças, não deixar se aproximar, porque, né? Porque através do pé também, né, como o senhor disse. Do pé é a mesma coisa. Uhum. Tem uma doença também, que essa já foi retratado, né, pelo Monteiro Lobato e tudo, pelo Jeca Tatu. Ele era doente, né, tadinho? Preguiçoso. Que era o amarelão, que falava que dava muita preguiça. Mas é porque este verme, ele penetra pela pele, você andando descalço num ambiente, pode ser uma beira de rio, um gramado, uma fazenda, onde você estiver. Aqui em Campinas também temos bastante zona rural, né? E ele penetra pela pele e ele se fixa no intestino, numa porção do intestino, que é do intestino delgado, e ele começa a sugar o sangue, ele se alimenta desse sangue, e a pessoa começa a ficar amarela, pálida, que seria a anemia, que é um dos sintomas principais da verminose, desse tipo de verminose. E começa a dar aquela, né, a barriga, que fala assim, tem aquela barriga grande e tal, que está cheia de verme, que é onde eles vão se alojar, que é no intestino. Doutora, a gente vai fazer um pequeno intervalo e vai voltar para falar sobre mais alguns tipos, tudo bem? A gente já volta. Bem, nós estamos partindo agora para o segundo bloco desse Momento Saúde, que está falando hoje sobre verminoses, com o hematologista e pediatra Luciano Fusato. Doutora, a gente já falou do amarelão, né? Mas tem uma aí que eu acho que é a mais famosa, né? A lombriga. Dos vermes intestinais, logo após a giardia e a ameba, que são os protozoários que a gente já vai falar, ela é a mais frequente de todos, né? A lombriga, ela que é o ascaris, que é o nome do verme, o nome médico que a gente dá, e ela é importante por um detalhe que nem todos os parasitas fazem. Ele tem uma parte que a gente chama ciclo pulmonar. Essa lombriga, ela pode, além de ter todos os sintomas das outras verminoses, que é fraqueza, né, por conta da anemia, que leva a uma desnutrição, diarreia, dor abdominal, ela também pode parar na via aérea.
A pessoa, ele cai na corrente sanguínea, né, depois que entra no corpo, e ele pode migrar para o pulmão, aí do pulmão ele sobe para a boca, a pessoa engole o verme e vai parar no estômago, e vai passar do estômago e se alojar no intestino. E às vezes pode ter um número tão grande de verme que ele pode fazer uma oclusão, ele pode interromper o intestino, ele pode bloquear a passagem de alimento pelo intestino. Isso a gente chama de oclusão intestinal. E isso é um dos casos que é muito grave, que poderia levar até a óbito. Então, assim, a lombriga, que é bastante comum, em alguns casos, pode levar uma doença intestinal até cirúrgica e muitas vezes ser confundida até com bronquite, porque dá tosse e chiado no peito, porque ela vai passar pelo pulmão também. Eu queria contar um caso para o senhor que quando eu ouvi eu fiquei, né, chocada, porque a criança, uns 6 anos de idade, na beira da mesa, a mãe foi cortar um pedaço de marmelada, um doce qualquer, e as lombrigas vieram e saíram pela boca e mataram. Esse foi o caso que eu ouvi. Isso é possível? Isso é possível, mas assim, todo mundo tem já culturalmente falando que há uma predileção por doce. Na verdade, vários tipos de parasitas, até por conta da anemia, podem dar vontade de comer coisas não usuais, coisas estranhas, como terra, que a gente chama de geofagia. Comer terra, comer tijolo, às vezes comer até as próprias fezes, ou fezes do animal. E fica um paladar para o doce também um pouco aguçado. Então, assim, isso aconteceu no caso do doce, mas poderia acontecer com qualquer alimento. Era um momento que ele devia ter uma quantidade muito grande dessa lombriga, saindo bem nessa fase de transição, indo da via aérea para o intestino e feito essa obstrução. E quando a criança vai comer, obstrui o intestino e pode levar a óbito, com certeza. Mas o normal, o certo seria ela sair pelas fezes? Sai pelas fezes. Às vezes a quantidade é tão grande que ela acaba formando uma massa, um bolo. Mas elas são... Não, são bem compridas. Finas, bem finas e bem compridas. Mas elas se desenvolvem no intestino daquele tamanho. O senhor disse que ela vai para o pulmão. De que tamanho que ela vai para o pulmão? Ela, quando é absorvida e penetra na pele, ela ainda é numa forma bem pequena, cisto. Ela amadurece nessa via aérea, aí ela é expelida pela tosse e aí você deglute, você engole o verme que vai parar no intestino. Bom, temos uma outra famosa também, que é a giardia, né? A giardia, essa é o mais frequente de todos, porque dá diarreia crônica. Muita gente fala assim, vive tendo diarreia. Isso aí, excluindo doenças intestinais, alergias alimentares, intolerância à lactose, claro, a gente tem que pensar, será que pode estar parasitado? Se tiver dor abdominal e alternância de hábito, uma hora prende, depois solta. Isso a gente tem que ver, momentos de diarreia com intestino normal. A pessoa pode estar colonizado pela giardia. Dá forte dor abdominal, muita dor de barriga mesmo, e pode ter diarreia prolongada. Incluído que é muito fácil, às vezes, a transmissão para pessoas da mesma casa que, né, usam o mesmo banheiro, usam os mesmos talheres. Então, assim, em muitos casos, é bom, às vezes, tratar a família inteira, não só o doente com giardia. A tênia, que vem da carne do porco. A tênia também é um outro parasita frequente, mas que pode dar 2 tipos de doenças, né? A pior é a cisticercose, quando você entra em contato com a tênia adulta e aí acaba indo cisticerco implantado no cérebro. E isso daí pode dar convulsões também, deixar a pessoa com muita cefaleia, muita dor de cabeça, com todo o quadro associado. Então muitas pessoas começam a ter convulsão tardia e vai ter no exame calcificações
que não dá para operar e vai ter que conviver com aquele quadro por causa de uma parasitose, e é um quadro gravíssimo. Eu queria agora que o senhor falasse sobre um, que é até difícil o nome, Oxiurus. Ah, Oxiurus. É Oxiurus? Oxiurus. Oxiurus. O Oxiurus, ele é muito frequente, mas por um incômodo que dá, que é o prurido anal, que ele dá muita coceira no bumbum, né? Isso aí é muito comum em criança e a gente vê no pronto-socorro bastante. E chega a falar, poxa, vai dormir e não consegue dormir pelo incômodo. À noite ela tem um hábito noturno que ela migra, então fica entre as pregas do ânus, parece uma linhazinha, um fiozinho bem fino de algodão, simula isso e o verme anda e dá muita coceira. Então, assim, o prurido, criança fica toda hora ali coçando ou mexendo, é um dos sinais de que precisa procurar ajuda. E a ameba, doutor? A ameba, ela também é um protozoário, como a giardia, muito importante, só que ela tem também um quadro de gravidade que ela pode acessar a corrente sanguínea e dar quadros mais sistêmicos, às vezes com febre, com dor no corpo e inclusive até ir parar no fígado, fazer abscessos, a gente chama, né, que são lesões dentro do fígado e pode levar à morte com certeza. Doutor, tem mais alguma importante que a gente deixou de falar? Não. Porque essas são as mais conhecidas, essas são né? as principais e com certeza as mais frequentes. Doutora, vamos fazer outro intervalo, voltamos já já para falar aí dos tratamentos e a prevenção. Até já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco desse Momento Saúde. Hoje nós estamos conversando sobre verminoses com o hematologista e pediatra Luciano Fusato. Doutor, nós já falamos dos mais famosos, né? Dos mais comuns, dos vermes mais comuns. E agora a gente queria saber sobre em que idade as pessoas são mais acometidas por esses vermes. Isso é muito interessante porque muita gente tem noção de que é uma doença da infância. E isso não é verdade. Todas as pessoas, independente da idade, com certeza podem ter e têm verminoses de algum tipo, né? Então, igual eu citei, metade da população mundial, mas ela tem algumas características. Ela ocorre mais devido à falta de saneamento. Então, em locais onde tem saneamento básico ruim, vai ter mais casos. Então, onde a população tem uma vulnerabilidade social, que não tem acesso à água, ou que não tem acesso à educação. Então, o que é significativo, que a gente percebe, é que, assim, quanto mais baixa a escolaridade, maior a taxa de infecção por vermes. Quanto pior o saneamento, quanto pior a água tratada, isso vai aumentar. A idade também. Criança vai ter mais do que adulto, mas ela tem uma distribuição universal, ela é extremamente democrática, pega todo mundo, independente da classe social, até por aquela questão que nós falamos, a pessoa sair, comer fora, frequentar locais de comunidade, festas, tudo, então todos estão sujeitos. E quais os sintomas que demonstram que a gente já tem que pensar nisso? Principalmente o mais clássico é dor abdominal, então qualquer dor na barriga, com alteração do hábito, falar, sempre foi normal, aí prende o intestino, depois dá diarreia. Isso é uma das coisas, ou notar uma palidez como anemia, né, também é um sintoma. A pessoa começa a sentir mais indisposta, mais preguiçosa, igual eu falo, mais dorminhoca, ou com uma coloração das mãos, que alguém percebe, às vezes fala, poxa, você está mais pálido, pode estar com uma anemia e a causa pode ser um verme, com certeza. Então, principalmente a anemia, a dor e a diarreia, isso é fundamental para pensar, pelo menos fazer uma triagem aí, colher alguns exames para confirmar a parasitose, que no caso seria um exame de fezes,
né, que faz a pesquisa pelo verme. Alguns vermes têm exames específicos, mas a maioria é pelo exame de fezes. E tratamento, ele é igual para todos? Então, não existe um só remédio que mate todos os parasitas. Por isso que é importante a gente coletar, porque tem gente que tem aquele hábito de falar, eu não tomei o remédio, deixa eu tomar um remédio de verme agora. Mas daí, poxa, tem uns 15 diferentes. Você fala, mas qual será? Será que você tem? Qual deles, né? Então não dá para sair tomando, se automedicando. O correto é colher o exame, detectar a presença daquele verme e aí fazer um tratamento direcionado. Então, assim, tem vários remédios que combatem muitos vermes, mas não existe um que mate todos. Por isso que a gente costuma pedir sempre mais de uma amostra, às vezes fazem um exame de fezes em 3 amostras, para ter 3 momentos em dias diferentes para procurar realmente se tem aquele verme ou não. E não é raro você encontrar, às vezes, 2 vermes diferentes. Você pode ter 2 infecções. Você pode ter uma ameba e uma tênia. Isso não é raro. Então, assim, o diagnóstico correto através de um médico com o exame, ele é fundamental. Então não adianta querer enganar, né, o laboratório, pegar uma amostra de um dia e dividir em 3 potinhos, não. que não resolve. Se naquele der a sorte, naquele primeira amostra já descobriu um verme, é uma giardia, é uma ameba, aí tá ótimo, a gente já sabe, já pode tratar. Agora o risco é tomar remédio para aquilo que você não precisa. Existe os de amplo espectro, que a chance de você acertar, quer dizer, ele pega 10 tipos de vermes, a chance de estar coberto a maioria dos importantes é real, mas mesmo assim é melhor diagnosticar até para você saber a prevenção. De repente uma criança de escola ou institucionalizada, que a gente fala de uma escola, de uma instituição qualquer, começou a ter giardia, provavelmente os outros coleguinhas vão ter também. Então a gente tem que ter o diagnóstico correto. E prevenção? Lavagem Prevenção de mãos, é lavar a mão muito alimentos, bem. né? Água filtrada ou fervida, então, sabe, medidas que não são tão caras. O investimento em saneamento básico, a prática educacional de lavar a mão, ter higiene, uso de proteção em grandes cozinhas, isso já vai garantir uma economia muito grande nesses casos graves, porque metade da população portadora, se a gente consegue meio que educar todo mundo, né, você previne, é muito mais barato lavar uma mão do que comprar um remédio depois. Doutor, eu queria agradecer o senhor ter recebido a gente aqui, os seus esclarecimentos sobre as verminoses. Muito obrigada. Foi uma honra, estou à disposição. Doutor, muito obrigada. Esse foi o Momento Saúde. Hoje nós falamos sobre verminoses com o hematologista e pediatra Luciano Fusato. Obrigada por ter ficado com a gente.